Ó, nessa primeira aula, a gente vai ver função do primeiro grau, certo? A função do primeiro grau, ela é bem simples. Qual é a definição de função do primeiro grau? É toda função em que a e b são números reais. Só que eu tenho uma condição. O a, conhecido como coeficiente angular, nunca pode ser nulo. Ou seja, o a nunca vai poder ser zero. Então aqui, ó, a diferente de zero. O b pode ser zero? Pode. O a pode ser negativo? Pode. O a pode ser positivo? Pode. O a só não pode ser igual a zero. Aqui a gente tem a estrutura. Y, chamado também de f de x, é igual a ax mais b. Esse a é o coeficiente angular. Esse b aqui é o coeficiente linear. Certo? Então, essa é a estrutura da função do primeiro grau. Y é igual a ax mais b. Dois exemplos simples aqui de identificação. Y é igual a 5x mais 3. A é 5 e b é 3. Só substituir aqui na fórmula. Se você pegar aqui, ó, y vai ser igual a ax mais b. Fazendo essa substituição aqui, ó. Fazendo essa substituição aqui, você encontra os valores. Da mesma forma com esse outro exemplo, só que aqui eu tenho o valor de a negativo, menos 4, e o valor de b, quando eu não tenho b aqui, ó, isso implica dizer que o valor de b é zero. Condição de crescimento ou decrescimento é determinado pelo coeficiente angular. Exemplo. Y é igual a 2x mais 8. Significa que A é 2. A é 2, só que esse 2 aqui, ele está positivo. Já que ele está positivo, ela é uma reta crescente. Nesse segundo exemplo, eu tenho menos 3x mais 4. O coeficiente angular agora, ele está negativo. Se ele está negativo, implica dizer que a reta é decrescente. Uma dica simples é você observar como está colocada a reta. Se a reta estiver nessa posição, ela é crescente. Caso a reta esteja nessa posição, ela é decrescente. Se ela estiver assim, ela é crescente. Se ela estiver para cá, ela é decrescente. E aí a gente chega no zero da função, que é uma forma simples, que basta você substituir o y por zero. Nesse exemplo aqui fica bem claro, ó. Y é igual a 2x mais 5. Se eu vou pegar esse y aqui e eu vou substituí-lo ele por zero. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Substituir ele por zero. Igualei. Tá positivo, passa negativo. Depois aqui a multiplicação por menos 1. Eu acho x igual a menos 5 sobre 2. Sempre que ele pedir o zero da função, ou quando ele disser que y é zero,
o cálculo vai ser feito dessa forma aqui. Iguala a razão, iguala a equação a zero e resolve normalmente. Uma pequena observação aqui é que a maioria das questões pedem a formação da função, que é isso que nós vamos ver agora. Ó, para originar uma função, é necessário obter dois pontos, e depois calcular o coeficiente angular. Geralmente, a questão vai lhe fornecer os dois pontos que ela quer que você trate. Como a gente vai ver agora no exemplo 1 na questão do Enem. Nessa questão do Enem, ele diz assim: as sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos, e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos no Brasil. Em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se prepararam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano de 2007. Esse aqui está o gráfico, ó. Esse gráfico, o que é que esse gráfico indica? Esse gráfico indica que aqui no ponto 0 é o ano de 2007 e aqui no ponto 9 é o ano de 2016. Aqui é o número de sacolas consumidas no ano de 2007, certo? E aqui é como pode ver aqui, ó. Lembrando da dica, isso aqui é uma reta decrescente. Se ela é uma reta decrescente, logo, meu coeficiente angular nessa questão aqui, ele também vai ser decrescente, ou seja, ele vai ser negativo. Agora, vamos para a resolução. Vamos para a pergunta. A pergunta é: de acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011? Então, ó, só transfigurando aqui o exemplo. Y, como a gente viu no gráfico, é o número de sacolas e X é o número de anos. Ele quer saber na pergunta quantos anos, certo? Ou só uma inversão aqui, tá? Foi mal aí. Aqui, X é igual a X é igual a 2011 e Y é o que ele quer saber. Porque ele quer saber quantos bilhões de sacolas plásticas, entenda a pergunta, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas até 2011. Então, vejamos. Então, para resolver essa questão aqui, eu preciso estar ciente desta fórmula aqui, ó. Fórmula do coeficiente angular. Coeficiente angular é igual a variação de y sobre a variação de x. É fundamental que você use os pontos corretos para que esse resultado seja correto. Para isso, você tem que olhar para os pontos determinantes. Se você pausar o vídeo e voltar no gráfico, você vai ver que no ano de 2007, tratado como a origem 0, o número de sacolas era 18 bilhões. No ano de 2016 aqui, ó, que é considerado 9 no gráfico, corresponde a 0 sacolas, certo? Se você observar isso aqui no gráfico, você vai entender direitinho. Então, ó, calculando o coeficiente angular, 18 menos 0, 18. 0 menos 9, menos 9. Divisão
com sinais opostos, sinal negativo. 18 dividido para menos 9, resultado menos 2. Coeficiente angular negativo indica que o gráfico, que a posição da reta é decrescente, como a gente pode observar na questão. Após isso aqui, após descobrir o coeficiente angular, suponha os valores para descobrir o coeficiente linear. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem aqui o coeficiente angular. E essa daqui é a fórmula de todas as funções do primeiro grau, certo? Essa daqui é a fórmula de todas as funções do primeiro grau. Então, para isso aqui acontecer, você pega um desses dois valores aqui, Lembre que tem que ser compatível, tem que ser o x do primeiro ponto com o y do primeiro ponto e o x do segundo ponto com o y do segundo ponto. Aqui, pegando o exemplo de y0 e x9, lembre que esse sinal aqui é da variação, porque o que é que acontece? A é igual a variação de y é y menos y inicial sobre x menos x inicial. Não significa dizer que esses valores aqui são negativos. A única coisa que esse menos é aqui, é porque ele é da fórmula. Porque ele é da fórmula, tá? Aqui eu tenho, y é igual a x mais b. Se eu supor que caso suponhamos que o y é 0 e que o x é 9, eu vou ter 0 igual a menos 2 vezes 9 mais b. b vai ser igual a 18. Só para comprovar que se você pegar os valores corretos vai dar certo, eu tenho que, se eu pegar y18 e x0, 18 é igual a menos 2 vezes 0 mais b. Menos 2 vezes 0 dá 0, então b é igual a 18. Então, coeficiente linear, sem dúvida, aqui vai ser 18. Função geral, coeficiente angular é igual a menos 2, coeficiente linear é igual a 18. Então, minha função geral vai ficar menos 2x mais 18. Através dela, eu posso calcular qualquer ano e a quantidade de sacolas existentes, certo? Só que a questão quer saber qual a tonelada no ano de 2011. Só que se você lembrar, aqui no gráfico, ele não trata 2011, 2010, 2009. Ele trata de 0 a 9 a variação, porque de 2007 a 2016 são 9 anos. Então, voltando aqui para a questão, se ele quer saber 2011, é só contar 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 4 anos. Então, após 4 anos essa política de redução de sacolas, qual vai ser a quantidade de sacolas? Certo? Só como ele lhe deu x e quer saber y, é só você substituir. Y é igual a menos 2x mais 18, que foi o que a gente descobriu. Y é igual a menos 2 vezes 4 mais 18. Y é igual a menos 8 mais 18. E y vai ser igual a 10 bilhões de sacola. A alternativa correta está na letra E. Ok? Eu vou deixar mais outras questões para você resolver. E aí, as que você tiver dúvida, você me manda o número. Eu vou mandar por foto as questões, aí você me manda os números das questões e eu mando a resolução bem explicadinha, viu? Valeu!